Ó, na 15ª questão diz assim: leia o seguinte trecho do roteiro do filme Vingadores Guerra Infinita. Tentando recuperar a compostura, o Doutor Estranho fala ao grupo: eu avancei no tempo para ver futuros alternativos, para ver quantos resultados possíveis do conflito nós que nos aguarda. Quanto você viu? 14 milhões 605. Então, 14 milhões 605. Strange respondeu. Tony, com medo de perguntar, fala a única coisa que se passou na sua mente de todos os outros. Enquanto deles nós vencemos? O Strange levou bastante tempo para responder. Entre todos os futuros vistos pelo Doutor Estranho, a probabilidade de que tenha vencido em algum deles é um número em notação científica compreendido em. Então lembra, ó, vamos lembrar com um pouquinho da parte de probabilidade aqui, né? Então, a probabilidade é uma relação que envolve a amostra pelo total, tá certo? Então, vê, se a gente olhar aqui, o que é que a gente sabe? Que a amostra é o que a gente quer, né? Então seria a realidade que eles ganharam, que foi apenas uma, e o total foi o total de eventos que ele viu. Ele disse que foi 14 mil, ou 14 milhões, 14 milhões e 605, não foi? Vou trabalhar só com 14, tá? Só com 14 milhões. Não vou trabalhar com esses 605, não. Só para facilitar a nossa vida na hora de resolver. Transformando isso para notação científica, vê, a vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou parar aqui, ó. 14, 10 a sexta, né? Vamos lembrar que milhões representa 10 a sexta, mil, 10 a terceira, bilhões, 10 a nona, e assim por diante. Então você já poderia ter feito direto? Poderia ter colocado 14, 10 a sexta, sem problema nenhum. Ó, então o que é que a gente fez aqui? Mas se você ainda está com a parte de dificuldade nessa parte da notação científica, não vai direto, vai fazendo assim, e depois você vai pegando o costume de fazer mais direto, tá certo? Ó, então o que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe que vai ser o total de eventos? 14, 10 a sexta. Beleza? Como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever isso assim também, ó. 1 sobre 1,4, 10 a sétima, né? A gente lembra que quando está indo para a esquerda, né? A vírgula está aumentando o expoente, tá bom? Então imagina isso daqui, ó. Eu tenho esse valor de 1 sobre 0,4, 10 a sétima. Quando fizer essa divisão, né? Tipo, ia ficar 1,4. E aí, quando eu dividir isso, né? Isso daqui vai subir. Aqui para cima fica menos 7, né? Por quê? Aqui é como se fosse 10 elevado a zero, né? Não tem nada. Então, quando a gente faz 10 elevado a zero dividido por 10 a 7, a gente faz a subtração, não é? E aí vai ficar 10 elevado a menos 7. Beleza? Então, vê. O que é que eu sei a respeito desse evento? Ó, se você analisar aqui, ó, esse valor que a gente tem de 10 a menos 7 é um dos valores que ele encontrou. Se você ainda quisesse aqui fazer uma divisão, fazer os valores aqui, não tem problema. Mas qual seria a nossa intenção? Ver se você notar, como é que eu vou poder pensar a respeito disso? Posso pensar até, vou voltar aqui para o normal. Vou pensar assim, ó. Vou pensar nos 14 milhões. Vê, ou 10 a sétima, né, no caso. Esse valor é um valor, quando a gente fosse fazer a probabilidade, menor do que quanto? Do que se a gente tivesse feito com 100 milhões, né? Então, 1 vezes 10 oitava. É um valor menor que 100 milhões. E aqui, né, ele vai ser maior do que 1 vezes 10 a sétima. Então, ele é maior do que 1 milhão e menor do que 10 milhões.
Por que eu estou pensando assim? Vê, olha os resultados. Não sou em notação científica? Então eu pensei em trabalhar apenas com nossa notação científica. Então, 14, né? Vou reescrever aqui com notação 1/10 a oitava sobre 1 vezes 1,4 10 a sétima, e ele é maior do que 1/10 a 7. Então, como são valores que estão um entre o outro, então eu tenho que ver em que margem ele está. Se você olhar só para os valores que ficarem embaixo, né, nessa probabilidade, você nota, se a gente fosse fazer a probabilidade com 10 a oitava e com 10 a sétima, a gente sabe que esse valor é menor do que 10 a oitava e é maior do que 10 a sétima. Ele está entre esses dois. Então, quando a gente fosse fazer a probabilidade, né, a gente faria, ó, seria 10 a menos 8, 1,4, 1,4 não, né? Ia dar um valor aqui essa divisão, que aí ia ficar com o expoente 10 a menos 7 e aqui 10 a menos 7, beleza? Mas como a gente sabe que o que a gente encontrou aqui é maior um pouquinho, não foi? Então a gente percebe esse padrão, que 10 a menos 7, né, e um pouquinho estaria maior do que os outros dois, tá bom? Então, por essa percepção que a gente estabeleceu aqui, a gente consegue interferir que o valor que a gente vai ter, ele vai estar entre 10 a oitava e 10 a sétima, e nessa margem a gente vai acabar percebendo que a resposta vai ser a letra C de casa. Tranquilo?